a expiação é limitada. Ele morreu pelos escolhidos. Jesus não morreu por todos, como é pregado na maioria dos púlpitos. Se eu pregasse a pregação que todo mundo prega aí, talvez seria famoso. Mas eu não estou buscando fama. Estou buscando ser fiel a Deus. Quero ser fiel a Deus. Porque essa pregação aqui não agrada muita gente. Assim como a pregação de João Batista não agradou muita gente. Entendeu? Ela não agrada muita gente. Mas eu não estou muito preocupado em agradar a gente. Eu estou preocupado em agradar a Deus, o Senhor. Deus, os eleitos, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Os escolhidos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Se Jesus tivesse morrido por todos, presta bem atenção, tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. A Bíblia diz, eu já li aqui esses dias vários textos aqui numa mensagem que eu ministrei aqui, que a vontade de Deus sempre será feita, a vontade de Deus 100%, é a vontade de Deus. Ninguém pode mudar a vontade dele. A vontade dele sempre vai prevalecer, ele é soberano. É o único que é perfeito, é o único que a vontade dele é perfeita. Portanto, se um dia prevalecer a vontade de outro, 1 milésimo, já deixou de ser perfeito. A vontade dele, você pode pensar, mas esse Deus é egoísta. Ele não é egoísta, é que ele é a única vontade que é boa, que é santa, que é perfeita, que é bom, e é a dele. Qualquer outra vontade que influenciar ali vai atrapalhar tudo. Se Jesus tivesse morrido por todos, ele teria falhado. Deus teria falhado, porque só uma parte vai ser salvo. Você compreende que Deus, quando ele faz uma coisa, entendeu? Ele faz e ele não tem como errar. Deus não erra. Deus é perfeito, né? E quando Deus quis fazer o mundo, lhe aprove fazer o mundo, já ele fez o projeto, ele fez a planta, já estava tudo determinado. Tudo determinado. Pastor, então eu não preciso me esforçar. Então eu não preciso pregar a palavra, eu não preciso evangelizar. Então eu nem preciso fazer. Aí sabe o que? Quando a pessoa pensa assim, sabe o que acontece? Ela não quer Deus por amor, ela quer Deus para levar as vantagens. Já que não tem nada de vantagem, ela quer Deus para levar as vantagens, ela quer servir a Deus, entendeu? Tem pessoas querendo Deus para satisfazer os seus desejos, quer Deus como servo para conquistar aquilo que Ele quer. O nosso dever, a nossa obrigação, o nosso chamado é para engrandecer o nome de Deus e não usar Deus para engrandecer o nosso nome, é engrandecer o nome de Deus. Se eu já estou salvo, se já está determinado, para mim não faz a menor diferença, porque eu amo a Deus e vou servi-lo para sempre, independente se vai ter alguma vantagem ou não vai ter. Se eu não vou ser salvo, vou deixar de ser salvo. Eu amo Ele, Ele me salvou do inferno. O fato de eu ter certeza absoluta que eu não vou perder a salvação, isso me anima ainda muito mais para servir Ele, para amar Ele, para ser justo, para ser santo, para melhorar cada dia mais. O problema é que as pessoas não querem Deus. As pessoas querem os benefícios que Ele tem. Marcos 4, 11 e 12. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha que coisa séria. Quanto tempo vai demorar para esse povo entender que nós somos pó? A Bíblia diz que nós somos menos que o vácuo. Sabe o que é o vácuo? O vácuo é o espaço. Irmãos, o vácuo, nós somos menos que o vácuo. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que pode o oleiro fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. De que ele está falando? Ele pode fazer uma pessoa para ser salva e outra para não ser salva.
A Bíblia diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú. O texto fala aborreceu, mas aborrecer no grego significa odiar. Amou Jacó e odiou Esaú antes que eles tivessem nascido, antes que eles tivessem feito o bem ou o mal. Porque pela soberania de Deus, quando vocês podem entender que nós somos o pó, nós somos pó e Deus, Ele é soberano, Ele vai fazer tudo do jeito dEle, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele gosta, do jeito que é a vontade dEle, tudo será feito de acordo com a vontade dEle e não com a nossa. Né? Odiou Esaú e amou a Jacó. E sabe o que significa Esaú? Esaú significa os não salvos, Jacó é os salvos, os escolhidos, melhor dizendo. Jacó os escolhidos, simboliza, aponta para os escolhidos. Esaú aponta para os não escolhidos. Não. Tem aquela frasezinha, né, famosa, né? Que os cristãos, muitos cristãos, né? Até acham que é um versículo bíblico. Ela é tão conhecida, tão famosa, né? Que eles até acham que ela é um versículo bíblico, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa é a maior heresia que existe na face da terra. Entendeu? E é esse tipo de frase que produz esse cristianismo que nós vemos hoje. Um cristianismo raso, sem santidade, sem amor, sem obediência, sem temor. É esse tipo de frase. Porque se Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, estou atolado no pecado, mas Deus me ama, então Ele está comigo do mesmo jeito. Entendeu? É esse tipo de heresia. Entendeu? Se a Bíblia não diz que odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que odiou Esaú. Não odiou o pecado de Esaú, odiou Esaú. Esaú nem tinha pecado, ele não tinha nem nascido ainda. A Bíblia diz que ele odiou Esaú. Tem gente que nasceu e não vai converter. Por quê? Não foi escolhido. Por quê? Porque a Bíblia é clara. Diz que Judas, ele não nasceu para se converter. Ele não nasceu para se converter, ele nasceu para um propósito. Qual era o propósito que Judas veio ao mundo? Qual foi o propósito? Trair a Jesus. Faraó, qual foi o propósito? Faraó não vai converter, não adianta. Por quê? Porque ele veio a esse mundo para um propósito, o propósito lá de ser juízo. Deus exerce juízo sobre o seu povo, mas Ele usa o ímpio, por isso o ímpio tinha que ser criado. A Bíblia diz que Deus criou o ímpio para determinados fins, para o dia do juízo. Deus criou o ímpio. Deus não criou o pecado propriamente, mas Ele criou o ímpio, o pecador. Nabucodonosor. Tem até um filme aí, né, que diz que Nabucodonosor converteu. Mas como Nabucodonosor vai converter se o Nabucodonosor é um próprio símbolo de Satanás, assim como é Faraó, assim como era Judas? Entendeu? Porque eles acham que Nabucodonosor converteu. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Deus, não conhece a Bíblia, não entende nada da Bíblia, é complicado. Porque tem uma passagem na Bíblia que Deus fala que Nabucodonosor, meu servo. Mas servo, Deus usou Nabucodonosor para destruir Israel, matar as crianças, matar todo mundo. Mas Ele usou como juízo. Servo dele desse jeito. Satanás é servo de Deus, irmãos. Mas não é desse tipo de servo que nós queremos. Nós não queremos ser esse tipo de servo. Nós queremos ser servos de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Um servo que alegra o coração do Pai. É esse tipo de servo que nós queremos. Eu não quero ser servo para exercer juízo sobre os cristãos quando peca. Como foi Judas, como foi Nabucodonosor, como foi. Mas Deus é amor. Deus é amor, tá. Tá certo. Concordo. Concordo e muito que Deus é amor. Concordo e muito.
né? Mas sim, mas o que ele fez? E quando eu falo então que mais gente vai ir para o céu, para o inferno, do que poucos vão para o céu, tem crente que fica tiririca. Ele fica nervoso comigo, né? E a Bíblia é clara em relação a isso. Mas, veja bem, lá no tempo de Noé, quantos que foi para o inferno? E quantos que foi salvo? Hã? 8 foi salvo, tá? E multidões, milhões foi embora no dilúvio, né? Quando destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, quantos que foi salvo? Ló. Entendeu? E o resto morreu tudo. Entendeu? Aí Deus é amor, Deus não vai fazer malzinho para ninguém, imagina, Deus só faz o bem. Deus só faz o bem. Só que quando Deus mata o ímpio, quando Deus abre uma vala, como abriu lá no deserto, Corá, Abirão e Datã, e toda a sua família, 300, desceram para o abismo vivo, mortos, ali ele não fez o mal, ele fez o bem. Porque matar o ímpio, aquele que é filho do diabo, isso é fazer o bem. Tem gente que acha que fazer o bem é concordar com o pecado. Fazer o bem não é pegar o estrupador e falar, não, mas eu sou um juiz bonzinho. Você violentou a menininha? Tadinha, ela tem só 5 aninhos. Quantas foi? Foram 20? Matou todas elas? Tadinha, você não devia ter feito isso. Tadinha, elas eram indefesas, o que você fez foi grave. Mas eu sou amor, você está livre, viu, estrupador? É assim que Deus, o nosso Deus não é assim. Quem viver no pecado e não se arrepender vai queimar igual linguiça no fogo do inferno. É o que a Bíblia diz. Mas você vê se você ouve isso aqui em algum púlpito, não. Na maioria deles, não, você é linda, você é maravilhosa, você é princesa de Deus. E a sainha está até aqui. Entendeu? Escandalosa, o coração podre. Entendeu? Mas Deus vai te abrir uma porta, porque Deus te ama. Porque você é maravilhoso, você não é maravilhoso nada. Nós não somos maravilhosos nada. Nós não somos nada, nós somos pecadores. Temos que nos arrepender a cada dia diante de Deus. Nosso Senhor, que nos salvou, que derramou seu sangue na cruz por nós. O maior homem de Deus, que a própria Bíblia disse para ele, a própria Bíblia, melhor dizendo, o próprio Senhor Jesus falou, esse aí é o maior. Entre os nascidos de mulher, esse daí é o maior. O nome dele é João Batista. Eu não tinha carro, eu não tinha casa, entendeu? Eu não tinha morada certa, eu não tinha nada. Mas ele tinha a palavra de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, se vocês não arrependerem, vocês vão queimar no fogo do inferno. Essa era a pregação dele. Vou ler o texto de novo aqui. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Impossível, completamente impossível Judas ter andado com os apóstolos e com Jesus e não se converter, se ele não tivesse sido determinado para aquilo. Ele não nasceu para se converter, porque senão seria impossível andar com Jesus, com os apóstolos tanto tempo e não se converter. O texto diz: muitos não vão entender. Muitos não vão entender. Pastor, isso aí não me parece muito justo, não me parece muito sábio, não me parece muito correto isso aí. Deus salva um e não salva o outro. Não parece correto para você? Para mim também não parece. Mas eu estou nem aí com o que parece. Eu procuro ser fiel à Escritura, independente do que parece para mim. O que parece para mim não vale nada, não tem nenhuma importância. O que vale é o que a Escritura está dizendo. A mim me parece um absurdo Deus falar que amou Jacó e odiou Esaú.
antes dele ter feito pecado. A mim me parece um absurdo, mas o que parece para mim não vale nada. O que vale é o que está escrito. Irmão, assim como você chega diante de um católico e fala para ele, tem muitos textos na Bíblia que falam que a imagem é pecado. O que ele fala para você? Fala, mas tem muitos, mas são vários. Ainda tem 4 livros na Bíblia católica que não tem na evangélica. E esses 4 livros é os que mais condenam a imagem. E você fala para um católico, o que ele fala? Ele não fala declaradamente, mas ele fala, eu já tenho a minha fé, eu já acredito no que eu quero acreditar e pronto. Não vem com essa conversa do que está escrito. Entendeu? Eles já têm a opinião deles e o que está escrito para eles não faz diferença. Não é assim com os católicos? Com os crentes é a mesma coisa. Com muitos crentes que se diz crente. Irmão, mas corredor do sal, onde está escrito corredor do sal, isso aqui Deus condena. Rosa ungida, isso aqui é idolatria. Você vai falar para o crente isso aí, para ver o que ele vai falar. Ele não está nem aí com o que você vai falar. Ele não está nem aí com o que está escrito na Bíblia. Ele já aprendeu de um jeito, ele gostou daquele jeito e ele não abre mão. Por quê? Porque não foi lhe dado a entender a palavra de Deus. Só vai entender aqueles que foi lhe dado a entender. Por isso não adianta, nós temos que pregar a verdade e pronto, e Deus é que vai fazer a obra. Não adianta querer ficar enfiando goela abaixo a palavra de Deus, ajuda-se. Não adianta ficar querendo enfiar goela abaixo a palavra de Deus, a Nabucodonosor. Não adianta querer ficar enfiando goela abaixo a palavra de Deus a Faraó, porque não vai entender. Eu estou meio nervoso hoje. João 6:36 a 39. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. O próprio Senhor Jesus falou, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, nem todos o Pai deu para Jesus, né? Nem todos. Esse virá a mim. Prestou atenção? E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém vai perder a salvação, quem foi escolhido de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que têm fé, daqueles que são bonzinhos, daqueles que são melhores que os outros. Não, daqueles que Deus me deu. O que o texto diz? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que Deus me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Né? Esse aqui é um texto muito usado, irmãos. Aqui, ó, presta atenção. Esse aqui é um texto muito usado para dizer que Deus ama a todos, que Ele ama todo mundo e no final todo mundo vai para o céu. Esse aqui é o texto. Né? Basta você dizer, Senhor Jesus, eu te aceito e pronto. Irmão, aqui, ó, João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo. Como que eles entendem? Amou todas as pessoas da face da terra, sem exceção. Todas. Mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Irmãos, se a gente fizer um lanchinho ali na salinha das crianças hoje, e eu disser para você, é só uma ilustração, não tem lanche não, viu, irmão? É só uma ilustração. Se eu fizer um lanchinho ali na salinha das crianças hoje, entendeu? E falar para vocês, olha o seguinte, ó, depois que acabar o culto aqui, vamos todos lá para comer o lanche. Correto? Mas aí eu precisei sair mais, ir embora rápido e a minha esposa ficou. A hora que ela chegar em casa, eu falo para ela, todos foram? A igreja toda estava lá? Ela fala sim, estavam todos. Esse todos significa toda a igreja mesmo? No culto de manhã tinha um tanto mais ou menos igual a esse aqui. Falando nisso, ultimamente de manhã está vindo muita gente de manhã, não sei o que está acontecendo. Tinha um tanto mais ou menos desse aqui. Os do culto de manhã estavam lá? Não estavam. Ó, quando diz a igreja estava lá,
está se referindo aos que vieram no culto à noite. Não está contando os que vieram no culto de manhã, não está contando aqueles que estão viajando, não está contando o menino da bateria que está doente. Entendeu, irmão? Então o mundo aqui significa pessoas de todo lugar, mas não significa que são todas as pessoas, que não vai ficar nenhuma pessoa para trás. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O próprio texto, se a gente ler a parte B do texto, ele já explica isso. Quem são esse mundo aqui? Você sabe, quando você lê um texto isolado, parece que está dizendo uma coisa, mas você tem que ler o contexto. E o contexto aqui, você não precisa nem ler o capítulo inteiro. O contexto aqui, o mesmo versículo já explica. O final do versículo já explica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o mundo aqui? É aqueles que crê. Esse mundo aqui que está se referindo aqui é todas as pessoas do mundo que vão crer. Porque quem vai ser salvo, que ele morrer, é para os que vão crer. O próprio texto já explica. Olha aqui, Romanos. Eu estou mais calmo agora. Acho que o Anderson botou açúcar na água aqui. Então, Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a misericórdia. Tem um outro texto que eu já citei aqui que Deus fala. Será que o oleiro não pode usar do mesmo barro e fazer um vaso para honra, outro para desonra? Será que Deus não pode salvar quem Ele quer? Deus não pode? Irmãos, para nós hoje entender isso, Deus salva um e não salva o outro, é difícil de entender. Eu não consigo entender. Tem coisas que nós não vamos entender por enquanto. A gente vai entender no dia certo, no momento certo a gente vai entender. Agora, não é porque eu achei um absurdo que eu vou tentar mudar a Bíblia para a Bíblia ficar mais acessível a todo mundo. Não. O que eu acho, não tem que fazer diferença. Eu tenho que ver o que está escrito. Está escrito aqui, pois ele diz, versículo 15, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou corre, mas de usar Deus de misericórdia. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. Ele endureceu o coração de Faraó, para perseguir o povo de Deus. Quando eu disse que mais pessoas vão para o inferno do que pessoas para o céu, irmãos, muitos acham isso um absurdo. Por quê? Alguém me disse assim, pastor, mas assim desse jeito o diabo vai vencer a Deus? Olha como muitas pessoas que não têm Deus, que não entendem a Escritura, como eles têm uma mentalidade pequena. Eles têm uma mentalidade assim, tem dois reis, entendeu? O diabo tem um povo dele e reina lá. E Deus tem um povo dele e reina aqui. E são dois reinos assim lutando contra o outro, sabe? E o diabo tem hora que quase está vencendo, mas Deus consegue vencer no final sempre. Irmãos, que absurdo. Meu Deus do céu. Não existe dois reinos, o diabo não é rei de nada. Entendeu? O diabo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Sabe quem mata? Sabe quem mata? Sabe quem mata? Deus. Só Deus tem o poder de matar. Só Deus tem o poder de dar vida e só Deus tem o poder de tirar. Só Deus pode dar vida e só Deus pode matar. Mas pastor, mas não está escrito que o diabo veio para roubar e matar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele só mata quando Deus permite. Se Deus não permitir, ele não mata nem um mosquito. Porque o diabo é um cisco perto de Deus. O diabo é um cisco.
Ele só mata quando Deus permite. Se Deus não permitir, ele não mata nem uma formiga. O diabo é nada. Aquela frase famosa: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Olha, ó. Aqui, ó. Salmo 5:5. Está aí na sua Bíblia. Não inventei isso aqui não. Ó. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece. Essa palavra aborrece, ela me aborrece, viu? Ela me aborrece, sabe por quê? Ali no original, a palavra correta ali é odiar. Ele odeia. Só que botaram aborrece, porque aborrecer e odiar, o significado é o mesmo. Só que na nossa cultura, as pessoas não entendem aborrecer como odiar. As pessoas entendem aborrecer como, ficou meio triste, ficou aborrecido, entendeu? Elas não entendem aborrecer como odiar. Então é onde dificulta a interpretação, porque o significado real de aborrecer é odiar. Então ali, quando ele diz os arrogantes não permanecerão na tua vista, e odeia a todos os que praticam a iniquidade, ele não odeia a iniquidade, ele odeia os que praticam a iniquidade. Consegue entender isso? Irmãos, aonde existe um pecado, é porque existe um pecador. Aí o pecador fala, não, ele me ama, ele odeia o pecado. Resolve, Deus, resolve com o pecado lá, eu sou o pecador, faz nada contra mim não. Resolve. Irmãos, o pecado é algo abstrato, não existe, entendeu? Não é algo palpável, entendeu? Aonde tem um pecado, é porque tem um pecador. Quem vai responder pelo pecado é o cara que cometeu. O pecado não responde por si. Quem vai responder pelo pecado é o cara que cometeu, meu Deus do céu. Não existe nada mais ridículo. Mas o homem, quando não busca Deus com sinceridade, ele, buscando a Deus com sinceridade, a gente já passa vergonha e já faz papelão. A gente já faz papelão. Irmãos, e eu faço cada vergonha, cada coisa que eu... Cada coisa. Esses dias eu queria que o chão se abrisse assim para mim entrar, mas não abriu, cara. Não abriu. Deus não fez esse milagre. Ele poderia se ele quisesse, mas ele não, resolveu não fazer. Ele queria que eu passasse a vergonha mesmo. Entendeu? Né? Estava ali num determinado lugar. Entendeu? Conversa vem, conversa vai. Pessoa, pastor, não sei daqui. Um lugar, um comércio. Pastor daqui, pastor dali. O cara me conhecia lá, estava me agradando. E eu conhecia o povo, mas conhecia mais ou menos, não conhecia muito bem. Entendeu? Aí a moça lá, entendeu? A moça nem me conhecia, conhecia pela internet. Eu estava na internet, né? Nas redes sociais. Entendeu? Mas aí eu não vou explicar a história. Eu sei que eu falei para ela, e o seu neném, como é que ele está? Olha para mim, pastor, eu não tenho neném. Eu sou casada, mas eu não tenho filhos. Irmão. Falei, meu Deus do céu. E eu querendo agradar, né? Ali que estava conversando das coisas de Deus ali. Entendeu? Falei, a gente sendo crente, a gente já faz papelão, já passa cada vergonha. Entendeu? Deus amado. Oh, meu Deus, né? Então, mas você vê, se a gente não tiver humildade, a gente não buscar Deus com sinceridade, é humildade. Ninguém tem humildade, ninguém é humilde. Mas estou falando, se a gente não for um pouquinho menos soberbo, e a gente não buscar com sinceridade, não desejar o certo mesmo, não desejar servir a Deus, você não engana Deus não. Você faz jejum, você ora até espumar o canto da boca, geme, chora, mas qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? Errada. Sua motivação é ser grande, né? Ser conhecido, ser famoso. Aí Deus envia um anjo para ir lá falar, olha, para Deus fazer o que você está pedindo, você tem que mudar a motivação. Não. Ele deixa você se lascar. A palavra é essa.
Ele deixa você apanhar, porque você tem que sofrer e apanhar e ser humilhado e passar vergonha. E ser humilhado, senão você não muda. Entendeu? Né? Sabe, eu citei aqui as três famílias que abriu uma cratera lá no chão, engoliu a terra, engoliu eles vivos. Né? 3 famílias, 300 pessoas, mais de 300 pessoas, engoliu vivo. Irmão, se você for ler a Bíblia, né? E você vai ver que aqueles caras abusaram de Deus, viu? Aqueles caras já estavam atormentando há muito tempo. Entendeu? Eles já estavam atormentando, fazia um bocado de tempo já. Não foi assim, né? De uma hora para outra, não.